dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu costumo falar todas as semanas, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia de muitos acontecimentos. E ontem, Jair Messias Bolsonaro concedeu uma entrevista interessantíssima para Veja, uma longa entrevista, onde, mesmo que de forma indireta, Bolsonaro fala sobre muitas coisas que eu acho que são bem relevantes e importantes, não só para o momento atual, mas para os próximos anos. E, obviamente, vamos comentar sobre isso. Também quero trazer algumas reflexões sobre algumas confusões que aconteceram aí dentro da direita, que eu acho que são extremamente relevantes. Depois, o segundo tema é uma coisa que você bota a mão na cabeça e se pergunta: não é possível que isso seja coincidência. A gente comentou sobre um assunto anteontem. Ontem, comentamos do mesmo assunto e trouxe uma matéria que envolvia a regulamentação do mercado de carbono, só que saiu no mês de março. E aí, nas últimas horas, não saiu apenas uma, mas duas notícias que vocês vão falar: não é possível isso aqui. Não é possível. O Brasil realmente não é para amadores, nem para os profissionais. Depois vamos falar da senhorita Marina Silva, que está contando com o apoio de uma galera da pesada. Depois eu quero falar com vocês sobre a Globo, que entrou em campo assim com todo o seu time para defender o MST perante a CPI. Chamou a Tabata, chamou o Boulos, botou lá para os próprios apresentadores passar pano. Um negócio assim que eu falei: meu Deus do céu, onde que eles querem parar? Até um dos chefões da MST, a Globo tá chamando, até o Stedley tá dando entrevista, isso basicamente em 24 horas. Espero que dê tempo de falar também sobre a matéria que envolve fake news e da esquerda. A Gazeta do Povo soltou uma baita nota, mas se não der tempo a gente comenta amanhã. E aí também falar do Haddad, que tem tudo a ver com esse assunto de rede social, mas vamos ver se vai dar tempo. Mas vamos começar. No dia de ontem, foi uma entrevista exclusiva dele, Jair Messias Bolsonaro, para a Veja, que a priori, para aquele eleitor que vai mais ávido, ele pode achar: eu esperava mais. Só que essa entrevista tem muita coisa interessantíssima. A manchete é o seguinte: Bolsonaro fala das suspeitas sobre Cid e da possibilidade de ser preso. Em entrevista exclusiva, ex-presidente diz que se considera vítima de perseguição, critica Dilma, chama os vândalos do 8 de janeiro de marginais. Polêmico. Mas vamos lá. Fala que no judiciário brasileiro prevalece a convicção da maioria dos ministros de que, em algum momento, entre o fim das eleições e a posse do novo governo, houve uma movimentação de certos setores para criar condições para um golpe de Estado. Prevalece também a desconfiança de que Bolsonaro estaria por trás dessa trama. Porém, entretanto, todavia, essa parte interessante, até agora não há provas concretas de que o ex-presidente ou algum de seus ministros militares estivessem de fato envolvidos num plano para solapar o poder. Prova real tem? Não. Até o momento não tem. Pode falar o que for, etc. e tudo mais. E isso corrobora algumas coisas que falamos nos últimos dias, que é o seguinte: olha como está o governo Lula. Olha o caos. E a imprensa está batendo na tecla de coisa assim, minúscula, para tentar esconder a falta de agenda, a falta de direção e o colapso que a gente vive. Pessoal, aquelas matérias que saíram sobre o solar de Bolsonaro, Bolsonaro não costuma salvar backup, né? Bolsonaro não tem isso, Bolsonaro troca de celular a cada 3 meses, etc, tudo mais. Não encontraram nada, né? Não encontraram nada. Não, olha só, Bolsonaro tinha uma conta nos Estados Unidos, tá? Mas ele roubou? Tem uma coisa ilícita? O cartão. Tá. E o que é que tem a ver o cartão com toda essa confusão? Até o momento, pelo menos que a Veja, de forma concreta, não tem nada. E com certeza isso é interessante. Vamos falar assim. Aí depois fala, né? O mesmo pode se dizer em relação ao entorno de Bolsonaro. O entorno tá bem complicado, que isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Só que aí vamos lá para a entrevista mesmo. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor prestou o 3º depoimento à Polícia Federal nos últimos 2 meses. Isso não é constrangedor para um ex-presidente? E aí o nosso Jair fala o seguinte: o pessoal está vindo para cima de mim com uma lupa. Eu esperava perseguição, mas não dessa maneira. Na terça-feira, nem tinha deixado o prédio da Polícia Federal ainda e a cópia do meu depoimento já estava na televisão. É um esculacho. Todo o meu entorno é monitorado desde 2021.
Quebraram os sigilos do Coronel Cid para quê? Para chegar a mim. Qual foi o veículo de TV que teve acesso em primeira mão, né? É engraçado, sempre o mesmo, sempre eles. O veículo mais torcedor que existe. Aí depois perguntam para Bolsonaro: Jair, as evidências de que seu ex-ajudante de ordens falsificou certificados parecem bem nítidas. Aí Bolsonaro responde assim: ó, ao que tudo indica, alguém fez besteira. Não estou batendo martelo. Da minha parte, não tem problema nenhum. Eu não precisava tomar para entrar nos Estados Unidos. A minha filha também não. Estão investigando isso desde 2022. Tudo bem. Mas ninguém estava investigando aquela outra denúncia que aconteceu em 2021. Alguém entrou no sistema usando o endereço lula@gmail para, né, fazer a falsificação. O cara pode ser ligado, né, ao Partido dos Trabalhadores. Por que não estão investigando? São parciais, na verdade. Até aqui, né, nada muito cabuloso. Aí pergunta o seguinte: Jair Messias Bolsonaro, existe a chance de aparecer algo comprometedor? E conhecendo o Bolsonaro, eu acho que dificilmente ele falaria isso daqui se isso aqui não fosse verdade. Porque isso daqui pode se virar contra ele. E todas as vezes que Bolsonaro fez questão de bater o martelo e falar: ó, isso é isso, passou o tempo e mostrou que realmente isso é isso. E ele falou o seguinte, ó: quando se fala em comprometedor, as pessoas pensam logo em dinheiro, em alguma coisa ilícita. Zero. Isso não vai ter. Agora, tem troca de zaps, em linguagem de zap, tem palavrão. Há certamente conversas que envolvem segredo de Estado. Vazar isso, como tem sido feito, é muito grave. E no dia de ontem, a Folha de São Paulo soltou mais uma nota sobre alguns encontros que Bolsonaro teve fora da agenda com figuras do alto escalão do funcionalismo público, né, figuras políticas, de outros setores, etc, tudo mais, e a turma segue aí numa boa, como se estivesse na maior normalidade do mundo. Mas crime nenhum, zero. Só falando, Bolsonaro se encontrou com essa pessoa fora da agenda. Mas o ex-major trocou mensagens com o coronel que estava lotado na Casa Civil, falando do Cid. Isso revela que o entorno, no mínimo, flertava com essa possibilidade, não? Aí Bolsonaro falou: desde que eu assumi, sou acusado de tentar dar um golpe. O que eu fiz desde o começo e arranjei inimizade por causa disso foi repetir que nós temos que jogar dentro das 4 linhas. Muitos diziam que os caras lá estão fora das 4 linhas. Em muitos casos, estavam mesmo. Mas beleza, estão aqui, pelo certo. E quais seriam as consequências de se tomar uma medida de força? Como ficaria o Brasil perante o mundo? Resposta: o país iria acabar. Iria virar uma Venezuela mais rápido do que o PT conseguiria com a desgraça econômica que se está pintando no horizonte. Aí depois, o jornalista faz algumas perguntas e aqui para mim vem as partes mais interessantes. Que ele fala assim, ó: essa perseguição que o senhor alega seria promovida, né, por algum setor ou por alguém particular? Não vamos falar, dá para entender. Aí Bolsonaro fala o seguinte: não quero polemizar nessa área. Não quero polemizar. Está acontecendo uma conscientização no Brasil e não é só em relação ao meu caso. Quer um exemplo? O caso do Léo Lins. Vocês estão observando. Eu não quero botar lenha na fogueira. Tem gente de várias formações criticando o que está acontecendo. Não precisa ser muito inteligente para saber de onde vem o problema. Aí o jornalista pergunta: Bolsonaro, o senhor tem receio de ser preso? Não há motivos para isso, mas é bom não esquecer o que aconteceu na Bolívia. A ex-presidente Janine assumiu quando Evo Morales fugiu para a Argentina. Depois, do outro lado, voltou ao poder. Ela foi presa, condenada a 10 anos de cadeia. Com a acusação: atos antidemocráticos. Não precisa explicar mais. Está sugerindo que algo similar pode acontecer no Brasil? E Bolsonaro responde: para ter algum motivo que justificasse isso, eu precisaria ter feito pelo menos 10% do que ele fez. Eu fiz 0%. Algumas pessoas importantes, não vou dizer os nomes, já diziam antes de acabar o governo que querem me prender. Uma prisão light, apenas para me carimbar com a pecha de ex-presidiário. O que eu vejo, prestando atenção, tudo está acontecendo. Vou até dar play em um vídeo de Bolsonaro lá quando ele passou pelo Senado, que ele fala das eleições de 24, fala algumas coisas sobre o PL, fala sobre uma oposição não radical, etc, tudo mais. Que no primeiro momento eu fiquei olhando, fiquei pensando. Quando eu vi essa entrevista, eu acho o seguinte: eu sou da tese
e é uma tese que eu venho falando, pelo menos desde 2021, já estão a falar covardia, isso, aquilo, outro. Eu falo, ó, pessoal, eu acho que tem que pensar, botar a bola no chão, ser algumas vezes pragmáticos, focar no que é mais palpável, no que está, né, possível de você agarrar e falar, não, isso aqui dá para botar para avançar. Isso daqui realmente está no campo das possibilidades reais. E o que eu vejo é o seguinte, a coisa tá horrível no Brasil. Mas tá horrível, horrível. Todo dia eu paro, eu respiro, eu falo, como gravar o vídeo hoje sem parecer que estamos vivendo um apocalipse, né? Vamos contar o apocalipse, mas tentando dar risada, que é como estão as coisas. Tanto que Bolsonaro mesmo diz, ó, eu não quero botar lenha na fogueira, né? Tá todo mundo aí, todo mundo criticando, tem várias pessoas acordando, né, se conscientizando, porque tem muita coisa acontecendo no país, além dos problemas econômicos. Ao meu ver, quando o Bolsonaro fala isso, e eu falei pra vocês também, eu venho falando isso, ó, tem pelo menos umas 4 semanas. Então ninguém vai poder me acusar de passar pano pra Bolsonaro. E eu passo mesmo. Eu falei pra você o seguinte, ó, muita coisa que tá acontecendo com o Bolsonaro, a meu ver, pode ter relação com as eleições de 2024, com o PL. Porque tá o tempo todo aí, vem outro da entrevista. Não, queremos eleger 1.000 prefeitos, queremos eleger 1.600 prefeitos, vamos fazer, vamos acontecer, etc, tudo mais. Eu venho batendo nessa tecla. E vocês estão vendo que tá vindo a pressão, tá vindo uma leva, as matérias que estão saindo. Teve a questão do PL no Ceará, que o TRE optou pela cassação dos deputados, mas ainda não está referendado final, depende de passar pelo TSE. Não tem nada a ver com bolsonarismo, mas você vê o caso do Deltan Dallagnol, que acaba trazendo, né, um certo questionamento de algumas coisas. Muita coisa está acontecendo e eu acho que Bolsonaro deve estar olhando o cenário e falar, ó, diante das ferramentas que nós temos hoje, diante do tamanho das bancadas, seja Senado, seja na Câmara, diante do governo atual, diante dos problemas do Brasil, que os brasileiros estão sofrendo neste momento, as questões prioritárias, acho que é melhor botar a bola no chão. Não quero polemizar. Ontem saiu uma postagem no Twitter que eu olhei assim e falei, rapaz... Não, todo mundo começou a comentar que o negócio é pesado. Vai adiantar alguma coisa a reclamar? Não. Tô vendo os ânimos aumentando. Eu acho que nesse momento, como o Bolsonaro tá falando, e eu vou mostrar para vocês, logo aqui na frente, é focar em mostrar o que está acontecendo em outros setores. Porque tem muita coisa diversa acontecendo que as pessoas estão se conscientizando. Por mais injustiça que as coisas estejam acontecendo, eu acho que ainda assim... Não, vamos apanhar quieto. Você tá falando para apanhar quieto como os covardes? As pessoas estão se conscientizando. E tem uma coisa muito palpável que pode fazer uma enorme diferença em vários setores, que são as eleições de 2024. Temos que sobreviver. Sobreviver é importantíssimo. Aí o jornalista pergunta, o senhor continua achando que teve confusão ano passado? Página virada. Não vou mais entrar nessa treta. Em 2022. Imagina o que ele falou. Você pode pegar a entrevista e ler. Eu nem quero entrar. Se Bolsonaro já é página virada, eu sou página virada 2 vezes. O senhor parece estar fugindo de polêmicas. Bolsonaro disse, eu não quero problemas. Quero apenas o bem do meu país, apesar de ter uma pessoa no poder que tem um passado triste e fica potencializando coisas que não deram certo lá atrás. Está governando com fígado, é uma figura senil, ultrapassada. Até o momento, a preocupação dele é dizer que pegou um país destruído. É só a gente ficar quieto que ele faz a nossa campanha para o futuro. Vamos ficar quieto. Não sejamos nós a elevar a temperatura. Pegando aqui o assunto que a gente vai falar, que é a CPI da MST, muita gente já se empolgou. Estão já falando em convocar uma figura histórica que até pouco tempo atrás fez parte da mais alta corte do judiciário brasileiro. Eu acho que isso é uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Acho que a turma... Calma. Eu não acho que vão convocar, mas a matéria saiu, o pessoal já tá dando cambalhota. Gente, bota a bola no chão. Já vimos esse filme algumas vezes. Pelo jeito, o senhor desconsidera a hipótese de ser declarado inelegível. Qual o argumento para isso? No encontro que eu tive com embaixadores,
Essa é uma política privativa do presidente. Eu abri para a imprensa esse encontro, não tem nada demais. Discutimos o sistema eleitoral brasileiro, buscando transparência, nada além disso. Aí, para complementar essa entrevista, eu acho que essa fala de Bolsonaro tem tudo a ver. Tiveram algumas pessoas que criticaram o posicionamento dele. Vou dar play, depois eu dou meus comentários, mas vamos aqui ouvir juntos. Problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, com 99 parlamentares. A gente não vai fazer uma reação, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos, imagino no passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não fracasse, não afunde. Repito, eleições de 22, faz a virada. Temos conversado com o partido para a gente ver se a nossa melhor estratégia para o ano que vem, prefeitos e vereadores pelo Brasil todo. 26 só se discute depois de 24. Trazer para a normalidade, sem rancor da nossa parte. Espero continuar também. Pare de falar meu nome. Tá vendo aí? Muita gente reclamou o seguinte: como assim? Não vai fazer uma oposição radical esse governo, etc, tudo mais? Posso estar passando o pano, mas o que eu vejo é o seguinte: se Bolsonaro chega na voadora, vamos travar tudo, vamos travar a agenda, vamos fazer, vamos acontecer, qual a possibilidade de tanto a esquerda quanto a imprensa explorar que o governo está dando errado porque o PL está atrapalhando? Lula está tentando avançar com agendas que são boas para o Brasil e Bolsonaro, por pura revanche, quer prejudicar todos os brasileiros. Eu estou muito louco em pensar dessa forma. Estou muito louco. Você vê que o Bolsonaro fala, são problemas, ele já começa o vídeo falando, pô, se um sofre, o Brasil inteiro sofre, a gente não quer isso. Então, olha o discurso de Bolsonaro como está se colocando. Ó, estamos aqui, mesmo na oposição, pensando no Brasil. Por mais que nós não simpatizemos a esse governo, estamos pensando no Brasil. Depois fala, 22 páginas virada, e ele começa a falar, ó, 24. É a primeira vez na vida que eu estou vendo Bolsonaro com mais de um ano já falando das eleições. Isso nunca aconteceu. Estava lá muito ocupado na presença da República. Ainda sobre questão de eleição, perguntaram para Michele Bolsonaro, que estava junto com ele ao longo da entrevista, o seguinte: por que a senhora acha que os ataques são políticos? Porque a Michele falou que os ataques contra ela estavam bem tensos, né? Ataque político, etc, tudo mais, e ela responde assim: percebi que os ataques a mim aumentaram quando levantaram a possibilidade de uma candidatura. Tem mais de 4 semanas que eu tô falando, né? Eu falo, ó, acho que aí a turma aí tá com meio que raiva de Bolsonaro, estão falando aí de candidatura, de eleger muito prefeitos, é um medo real. O PL é o partido que tem, né, o maior tempo de TV, o maior fundo. Isso faz uma baita diferença na hora da eleição, né? Então, o PL é um risco, o PL é um problema. É um problema, porque ainda que exista o PL raiz, vem crescendo, e você tá vendo aí até agora, bom, tá até o Valdemar vem surpreendendo assim, né, de certa forma, mas também quando resolve dar uma entrevista, o Valdemar fala cada abobrinha, mas me surpreendendo, e o PL tem essa ala que, por pior que assim, por mais imperfeita que ela seja, né, que tá longe da perfeição, etc, tudo mais, é uma ala que você vê que que destoa muito do padrão de políticos que nós temos no Brasil. Aí depois, a última pergunta para Michele Bolsonaro na entrevista é o seguinte: como primeira-dama, a senhora quase não aparecia. Era mais fácil que agora? E a Michele responde assim: tive muita vontade de desistir de tudo, todos os dias, todos os anos, porque você se vê injustiçado. É difícil saber que a nossa filha foi xingada na escola. Ela não merece isso. É difícil ver seu marido apanhando. Muitas vezes eu pensei, acho que vou deixar tudo para trás, cuidar da minha filha. Só que, quando eu pensava isso, diziam que eu não devia parar. Tive doenças como hipertireoidismo, hipotireoidismo, crise de ansiedade. Minha filha teve síndrome do pânico. Não foi nada fácil. E aqui é um ponto que às vezes as pessoas, acho que não entram nas suas reflexões, nas suas análises.
E eu gosto muito de conversar com um amigo meu, porque ele fala o seguinte: quando você pega assim, os intelectuais, normalmente eles estão certos. Estão certos mesmo no que eles defendem, como eles colocam as coisas. Só que por mais certo que eles estejam, às vezes dá errado. E mesmo estando certo, tá meio errado. Porque quando você transpor do mundo das ideias para o mundo prático as coisas, tem muita confusão. Meu colega sempre costuma falar o seguinte: às vezes o problema dos intelectuais, dos analistas, é que eles nunca construíram nada. Na hora que você tenta erguer um prédio, você começa a lidar com um problema. Você começa a lidar com as intempéries. Você estava ali achando que ia subir uma laje e resolve chover. E aí tem muita confusão. E qualquer pessoa, no final do dia, tem família, é ser humano. Então tem muita coisa que acaba pesando. Eu falo assim, mas se não fosse... É como o monarca adora falar, então não seja presidente da república. É muito fácil falar isso, da boca para fora. E é muito... seria até fácil falar, então não vou ser. Tá, aí não vai ser, vai fazer o quê? Não, você faz a campanha por um nome ou outro, etc. Mas será que tem força? Não vou ser porque eu não vou abrir mão de minha família, tá? E vai deixar a esquerda ser. Então, é uma discussão que é muito mais complexa e você vê que as pessoas tentam o tempo todo simplificar. É bom ou é ruim? Vai do 8 ao 80. Do 8 ao 80 o tempo inteiro. E falando do 8 ao 80, ontem a galera foi pro 80, né? Nível da crítica dentro da direita. Que eu acho que não precisa ir pro 80 e falar, não, rompeu agora, não presta mais. Na verdade, a maior parte das pessoas não falou assim, você é um traidor, não gosto mais de você, etc. Tudo mais. Muita gente tá questionando, e eu achei isso bem bacana. Eu vou até trazer uns comentários para mostrar para vocês, pra você ver como é que tava mais ou menos assim, o tom nas redes sociais. Mas estava eu passando, onde teve uma foto que circulou bastante. A gente vai ver que foto é essa. E a Tsuki, a véia do Zap, ela não gosta que eu falo que ela é a véia do Zap não, porque ela não é tão véia assim. Mas a véia do Zap, né, Tsuki, sua sabedoria oriental, falou o seguinte: você precisa ler os comentários no seu Instagram, Tarcísio. O dinheiro não vê ideologia, vai até o ponto em que ele esbarra na liberdade de um povo. O Schwab não combina com liberdade. Aí um perfil responde a Tsuki falando o seguinte: rapaz, o cara ainda posta no Instagram orgulhoso, como se fosse uma grande pessoa que estava do lado dele. Aí Tsuki fala o seguinte: rapaz, postar foto é o de menos. Ele recebeu, conversar, não tem problema. Ele é governador do estado que move o país. O problema é criar laços e falar em honra de receber um cara desses. Ao mesmo tempo, talvez ele saiba quem é o cara e que não dá para ficar de fora desse processo. Tipo, precisa usar o evento para tirar grana para São Paulo, fazer o estado se desenvolver, etc, tudo mais, e isso sem deixar a sua essência se corromper. Exemplo, né? Os comunas se abriram lá para o capitalismo, mas nunca deixou de ser um país comunista. Enfim, assunto muito complexo que não dá para debater de forma rasa. E o que foi que aconteceu? Vamos olhar primeiro os números. Você vê que tem algumas fotos. Você vê aqui pela quantidade de likes e comentários, a proporção. Tem uma foto ali que tem muito comentário, né? 2.600 comentários. Tarcísio, o que é que tá aprontando, meu filho? Eis que o Tarcísio se encontrou com o Klaus Schwab. E aí é aquele ponto. Não dá pra gente criticar o Klaus se encontrando com o Alckmin. Não dá pra gente falar do Klaus concedendo a entrevista pro Luciano Huck. Aí porque tá com o Tarcísio, a gente coloca debaixo do tapete e finge que não tem nada acontecendo. É complicado, né? A gente tem que manter a coerência. Aí tá ali. Tivemos a honra de receber o idealizador do Fórum Econômico, o Klaus. Conversamos sobre as oportunidades que o estado de São Paulo tem para mostrar ao mundo e vamos trabalhar para que tenhamos ainda mais destaque nesse evento tão importante em 2024. Fala meio genérica, etc. e tudo mais. E aí os comentários foram mais ou menos nesse tom assim, ó. Tarcísio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Tarcísio. Nova ordem mundial. Tá querendo fazer o jogo deles? Eles não têm pena de ninguém. Só vou falar para os olhos, Tarcísio. Aí, outra ali, ó. Esse é o idealizador do projeto, vocês não terão nada, mas serão felizes. Esse cara é tão nocivo quanto Soros. Sai fora disso, governador. São Paulo precisa de homens e mulheres de bem com determinação para mudar nosso estado. Não precisamos. Palavra pesada, né? Mais demônios, já que temos o chefe do inferno na presidência. Aí vem outro rapaz ali falando, ó. O Tarcísio, essa você pisou na bola. Pelo amor de Deus. Recebê-lo, ok, mas honra. Aí não faça isso. E não teve, assim, teve um outro comentário que falou, agora acabou. Perdi minha confiança em você. Não gosto mais de você. Disse aquilo outro. Tiveram alguns comentários assim? Sim, tiveram. Mas foram minoria.
Eu acho que um ponto interessante dessa discussão do Tarcísio foi aquela comunidade, esse comentário aqui da Dan. Ela fez uma constatação. Ela fala assim, ó, vários despertos. Gostei de ler os comentários. Você vai no comentário, você vai lá no tweet do Geraldo Alckmin. Os petistas estão calados. Os petistas estão calados. E a direita, os bolsonaristas, que a turma da imprensa adora falar que passam pano para todos os absurdos, que tudo que acontece, né, todos os erros de Bolsonaro, todo mundo fecha os olhos. A direita tá reclamando com o Tarcísio. E reclamando numa boa. Ô, Tarcísio, abre o olho, irmão. Não faça isso. Presta atenção, cara. Esse cara é do mal. E numa boa. E é o que eu costumo falar pra vocês. Eu já falei algumas vezes. No Morro. Eu acho que o Tarcísio é um cara bacana. Acho que é um cara que vai entregar. Acho que é um cara que tem um projeto. Sabe o que tá fazendo. Não é boca aberta que tá lá. Vai passar 4 anos, não vai ter nada. Eu acho que o Tarcísio vai entregar o Estado de São Paulo com investimento, emprego, melhoria na infraestrutura. Isso aí, foi até ministro, não tem nem muito que duvidar. E também acho que o Tarcísio vai emplacar uma mudança na questão de segurança pública. Eu realmente acho isso. Mas Tarcísio não é perfeito. Tarcísio, ele, em diversas situações, ele pende mais para uma agenda mais liberal do que conservadora. É aquele ponto. Tarcísio talvez seja conservador nos costumes, liberal na economia. Eu me coloco conservador nos costumes e também conservador na economia. Eu vejo de forma muito estranha esse encontro com o Klaus. Mas ele também tem muita coisa envolvida, etc, tudo mais. E o que eu acho interessante é exatamente esse tipo de postura. Uma crítica. E não tem ninguém chamando o cara de traidor. Beleza, teve um ou outro chamando. Mas a imensa maioria de comentários é pedindo, por favor, Tarcísio, abra os olhos, veja o que está acontecendo. E numa boa. Numa boa. Ninguém tá na cabeça. Quase ninguém tá na cabeça do cara. A imensa maioria apenas está fazendo uma crítica pertinente. Isso é que eu acho bem interessante. E eu espero que o Tarcísio leve em consideração. Ou então, com certeza, né, sabe o que está fazendo para não cair no lero-lero do Klaus. E aí, para resumir alguns debates, algumas coisas que estão acontecendo, e já pensando em 2024, algumas agendas que estão rolando no país, e algumas discussões que eu acho que são bem relevantes na direita, ontem eu me deparei com um thread, um cara que nunca vi em minha vida, não sei quem é, mas achei interessante. Alguém compartilhou, apareceu na minha timeline, eu parei para ler. O cara começou falando o seguinte: o que o Monark descobriu da BlackRock há 2 meses, nós aqui no Twitter sabemos disso há não menos de 2 anos. Tem muito mais tempo que isso. Globalismo. Tem gente que já fala disso há mais de 10 anos. Tudo que é falado aqui são só teorias. Sabíamos que o inimigo era mais poderoso e a realidade do que conhecemos, né, menos de 1%. E a realidade é que nós conhecemos menos de 1% dos bastidores de Brasília e dos donos do mundo. A gente não sabe muita coisa. O funcionamento mesmo da máquina ainda está muito distante do brasileiro comum. Ninguém está com a verdade absoluta. Nem o Olavo que estava 30 anos na frente do seu tempo. Teoria é uma coisa e prática é outra. A realidade é que o Estado está completamente tomado pelos comuns, né? Pela oposição, pela turma da esquerda. Quem fica aí com o tempo, mas não são comunistas, a turma da esquerda. E quando o cara não é comuna, normalmente é interesseiro que sempre quer cair em pé. Ou seja, vai virar comuna e vai fazer o L, porque assim o dinheiro da teta vai pingar todo mês. Bolsonaro era a perfeição? Jamais. Porém, potencialmente, era a única figura que poderia reverter isso daqui. Ele sai comentando o seguinte: se Jair Messias Bolsonaro e principalmente nós não tivemos sucesso, você vira como foi 2022, pelo menos Bolsonaro nos mostrou claramente o que muitas das nossas teorias imaginavam. A composição de tudo, de todo o Estado brasileiro, nome por nome. Até então ainda tinha aquela dúvida: será que o pessoal é malvado desse jeito? Será? Não é possível. O governo Bolsonaro ficou claro como cada agente se movimentava, como cada agente estava ligado a gente. Pessoas que você fala: não, esse cara aí não é de esquerda não, né? Aí você viu que o Rodrigo Maia aprontava. Você fala: rapaz, Rodrigo Maia não faça isso. Então, muita coisa ficou claro. Esses 4 anos de Bolsonaro, eles despertaram e Bolsonaro continuou despertando pessoas. Talvez não seja nem Bolsonaro, talvez seja o ódio da imprensa, que passa tanto, né, do ponto, pesa tanto a mão, que as pessoas se questionam: rapaz, eu acho que tem algo estranho. Eu acho que tem algo estranho.
E as pessoas começam a ver que tem. E as pessoas estão vendo que por mais que a Globo crie cortina de fumaça, elogie o Lula, etc e tudo mais, a economia tá indo pro saco. Lá pras tantas, esse rapaz termina falando o seguinte: ninguém de nós vai fazer meio que nada, né? Nunca fizemos. Nós não temos a caneta. Acho que é isso que ele quer falar. Você pode chorar ou tirar sarro com a de superioridade, jogando toda a culpa do seu fracasso, falando, Bolsonaro, Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Isso não vai liberar você da responsabilidade pelo acontecido. Mesmo que você fale, mas por quê? Ele dando exemplo, mas o Olavo falou isso. Mas aconteceu. Não adianta. Todo mundo é responsável. Todo mundo tem sua parcelinha. Converter pessoas, falar com um amigo, com um colega, com um vizinho, um colega de trabalho. Continuaremos com nossas teorias no Twitter, falando porque a Nova Ordem avisou, até nos cansar, até porque, sei lá, algum fulano aí se cansou da gente. Bolsonaro era prática. Provavelmente a única saída. Hoje pagamos o preço de muitos terem soltado a mão dele, mesmo com todos os seus erros. Tinha uma coisa que o Olavo falava, era o seguinte, que Bolsonaro precisava de uma militância que defendesse ele até quando ele errasse. Eu ouvi essa parte. Também as outras, mas essa parte era muito importante. E eu acho que isso daqui, olhando o que Bolsonaro falou, olhando a temperatura no Brasil hoje, inclusive porque algumas pessoas que têm a força da caneta falaram que a tendência é que as coisas continuem a esquentar nos próximos meses, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é preciso ter calma, paciência e tentar se apegar às batalhas, se a gente pode falar assim, né? As agendas que realmente, assim, não, cara, isso daqui tá no campo do possível. Vamos focar nisso daqui. Vamos por esse caminho. Acho que é meio por aqui, por hora. Temos que sobreviver. E aí, era pra eu ter colocado já no outro tema já. Acho que aqui já é a última, é isso mesmo, pra tocar outro tema. Não falamos da entrevista do Luciano Huck? Olha o que apareceu ontem, pra mim na minha timeline, né? A entrevista do Luciano Huck foi pessoal, né? Não foi em qualquer lugar. Você vê aqui, ó, Globo News, Luciano Huck, com o MacBook dele, sentadinho na mesa, ele e o Klaus. E a entrevista na íntegra, deve ter até mais coisas, vai passar na Globo News no domingo. Pensa aí se essa entrevista é ou não é importante. E sabe qual foi o trecho que a Globo recortou para divulgar? O trecho que o Luciano Huck pergunta se ainda é necessário, né? Se faz sentido, se não vale a pena discutir se o PIB é alguma coisa que é relevante para a economia. Quem sabe a gente pode avaliar a economia, avaliar um país por outras coisas que não sejam o PIB, né? Tipo critérios ESG. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Porque a maldade nesse país é de doer. Ontem comentamos sobre o evento do Klaus, quem foi que organizou o evento do Klaus, e que essas pessoas tinham como pauta prioritária a regulamentação do mercado de carbono. Falamos isso. Aí saiu a nota, ontem, 5 da tarde, no Globo. Governo do Lula, tem minuta de substitutivo para regulamentar o mercado de carbono. Olha a agenda que o petismo abraçou. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços já tem elaborada uma minuta de um projeto de lei substitutivo para regulamentar e estruturar o mercado de carbono em modelo cujas decisões estavam travadas durante o governo Bolsonaro. As pessoas estavam achando que ia tirar Bolsonaro por puro ódio. Olha agora. É brincadeira isso. Bolsonaro estava travando. Bolsonaro era o freio. Era um paraquedas, talvez, né? Porque não conseguia frear tudo. Então a gente pelo menos estava caindo mais devagar. Um dos principais pontos é o limite de emissão de carbono por setores e aquisição de créditos. Isso significa que empresas que ultrapassarem o máximo estipulado poderão comprar esses créditos de outras companhias que ficaram abaixo desse patamar. Você aí que tem, quem sabe, uma pizzaria, forno a lenha, se prepara aí para gastar um pouquinho a mais. Você que tem uma mini indústria, né? Tem algum tipo de forno, etc. Se prepara aí para, quem sabe, gastar um pouquinho a mais. Você que, quem sabe, tem uma empresa de logística, caminhões, a diesel. Quem sabe, né? Tem que se preparar para gastar um pouquinho a mais. Regulamentação do mercado de carbono. Isso daqui eu acho que é uma pauta que não é possível que vai ter um petista em sã consciência que vai achar que isso aqui vai trazer melhoria para o bolso do povo. Talvez ele se convença que é pelo bem do planeta. Essa pauta aqui, eu acho que está no campo do palpável. Além dessa nota, saiu essa daqui na Veja.
Projeto que regulamenta mercado de carbono ganha tração no Senado. A Comissão de Meio Ambiente no Senado quer acelerar a análise do projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Ponto fundamental. Para quê? Para cacifar o país em debates internacionais, como o Acordo Comercial Mercosul-União Europeia. Tá vendo como esse acordo é bacana? Semana passada, essa semana, né? Que a semana não acabou ainda. A semana acabou. Fizemos um dossiê, comentaram sobre o FHC, neogoverdismo. Primeiro ano de governo, quando o FHC foi em Bruxelas em setembro de 95. E aí foi nessa ida do FHC para a Europa, foi naquele momento que começavam as discussões desse acordo. Tá vendo como esse acordo é bacana, né? Se esse acordo não avançou na era Bolsonaro, tem alguma razão, gente. Se esse acordo realmente fosse para melhorar a economia do Brasil, ele tinha avançado na era Bolsonaro. A turma tá colocando esses empecilhos de a floresta, a Amazônia, Bolsonaro não cuida disso, daquilo. Tem maldade. Tem alguma maldade no meio. Tá vendo aí, ó. A regulamentação do mercado de carbono vai ser importante para poder fechar esse acordo, ou nas negociações com parceiros de porte como os comunas. Duvido. Não tô nem aí pra nada. O assunto está na agenda de competitividade do país. Na hora que eu li essa palavra, competitividade, eu falei, eu já sinto de onde tá vindo isso. A turma da esquerda sabe lidar com palavras. Eles não escolhem as palavras à toa. Eles sempre tentam montar coisas que ninguém discute. Tipo, somos a frente democrática. Porque se você está contra isso, você está contra a democracia. Eles são a frente pró-natureza. Porque se você está contra isso, você está contra a natureza. Então, é sempre uma obviedade. Não, é a frente da competitividade. Você fala, eu sou contra a regulamentação do mercado de carbono. Você fala, meu Deus, então você está contra as empresas brasileiras serem competitivas? Não, né? Pelo amor de Deus, né, palhaço? Aí vamos ver o resto da nota. Olha agora. A audiência pública está marcada para a próxima quarta com a previsão da presença. Olha o tipo de secretário, né, o cargo que foi criado no governo Lula. Secretário de Economia Verde e Descarbonização. O governo criou uma secretaria só para isso. E Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços, que é o Ministério do Alckmin. Rodrigo Hollenberg. Ainda vamos falar dele. E da Secretaria Nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Que mudou o nome também, não é mais só o Ministério do Meio Ambiente. Carolina Mendonça Pimenta, além de zongueiros, né? Sociedade Civil, zongueiros. O requerimento para avançar com esse tema, olha quem está colocando pressão nesse tema, foi do senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, Rondônia. Presidente da Comissão de Infraestrutura, integrante da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Essa frente eu já conheço, a maldade vem de longe. A ideia é que o debate sirva de insumo para as comissões de infraestrutura, assuntos econômicos, agricultura e reforma agrária. O PL 412 está na agenda legislativa da Frente do Brasil Competitivo. Além disso, o Hollenberg foi um dos debatedores do painel O Brasil e Economia Verde, que aconteceu no Fórum de Competitividade, organizado pela Frente e pelo Movimento Brasil Competitivo. Esse evento e essa frente a gente comentou no vídeo ontem. É só para mostrar, ó, matéria da exame. Klaus Schwab, futuro do Brasil, depende, papapá. E ele falava ali, ó. Eu trouxe mesmo print. Estamos movendo a economia verde, etc. Falou Schwab, logo após sua palestra no Fórum de Competitividade, organizado pelo Movimento Brasil Competitivo e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Pessoal, vocês não acham muito estranho? Vocês não acham muito estranho esse assunto avançar exatamente no período que o Klaus Schwab está no Brasil? Klaus Schwab veio no Brasil, a turma que chamou ele é a turma que está avançando com o mercado com a regulamentação do mercado de carbono, que é uma pauta que ele defende. Vocês não acham que isso é uma coincidência, mas fora do comum? E essa aqui é outra notícia que a gente trouxe no vídeo de ontem, que, ó, essa turma tá aí batendo essa tecla, não é de hoje. Eu digo para vocês vão se decepcionar se vocês entrarem no site, que eles têm um site só deles, da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. Se vocês entrarem no site deles e vocês olharem os membros, vocês vão se decepcionar. Alguns membros por causa do partido que eles estão, mas é da La Raiz. E um membro, mulher, que vocês vão ficar tristes. Mas a turma tá lá. Então parece que não tá entendendo o que tá acontecendo. Ou talvez assim também, né?
essa frente não só defende isso, essa frente defende outras coisas, né? Beleza, mas é de doer. E tá ali, ó. A frente quer avançar no debate da reforma tributária. Por quê? Porque eles vão colocar essa regulamentação, pelo menos a Marina estava falando, e o Bernardo App também, que é o secretário especial da reforma tributária, que eles vão avançar com a regulamentação do mercado de carbono na reforma tributária. Isso está avançando, pegando tração, exatamente no período que o Klaus Schwab veio no Brasil. E que tá vendo aí a sociedade civil, etc. Mas o cara se encontrou com Deus e o mundo. Você não acha que tem alguma coisa errada por aí? Eu sei, e eu sempre falo, tem 1001 problemas no Brasil. Mas quando eu olho para isso aqui, pessoal, vai impactar a vida de todo mundo. Isso aqui vai impactar a empresa vende produtos. Se você não compra diretamente, você possa sofrer indiretamente no preço. Isso aqui vai impactar a vida de todos os brasileiros. Eu sei que tem problemas vindo do judiciário, aquilo ali, tem CPI, etc. Mas eu acho que isso daqui tem que ficar de olho. Isso daqui, basicamente, não existe o debate disso. O assunto tá passando e tá avançando. E tá avançando. Outra coisa que eu trouxe, só porque eu acho que tem a ver com os 2 últimos vídeos. Ontem, a Globo News convidou a Tissai Suruí para contar sobre o encontro dela com a Greta. A Greta, né? Nossa, figura assim a gênia das ciências climáticas. Olha quem postou uma foto horas antes. Horas antes de estar na Globo, que ela postada na Globo News foi 7 da noite. Às 3 da manhã, olha quem postou uma foto com ela. O Malok, o chefão da Open Society no Brasil. Poucos defendem esse caso com tanta força quanto o notável ativista Tissai. A Open Society está intensificando nosso apoio à economia da floresta em pé. Não para por aí não, viu? A maldade vem, tem mais maldade. Olha essa matéria. Fiz questão de colocar o subtítulo naquela seçãozinha. Essa matéria da Folha de São Paulo, ela envolve mudança climática, Petrobras, e ela faz parte de uma série de notícias, né, uma coluna chamada Planeta em Transe. E por que isso é relevante? Olha a linha ali embaixo, abaixo da data. O projeto Planeta em Transe é apoiado pela Open Society Foundation, né? A ONG do Soros apoia, né? Imagina qual é o apoio que ele dá para a Folha, né? Apoio é o que ele compartilha no Twitter? Não, né? Deve ter um apoio, um cacau. Relevância no exterior vira trunfo de Marina no embate interno sobre a Petrobras. Relevância é o quê, né? A pressão internacional? É isso que está falando? São os zongueiros? É o Soros? Gente, assim como a regulamentação do mercado de carbono está ganhando tração com o Klaus visitando o Brasil, o Ibama meio que nega, né, que tá vendo aqui a Marina, o Malok aqui no Brasil também visitando. E ambos estão visitando o Brasil dias antes da reunião do G7, que o Dilma foi. E a gente vai falar do G7 rapidinho. Mas antes disso, ó, a gente vai voltar nessa matéria depois. Mas quero primeiro ler esse parágrafo. Auxiliares e aliados do Dilma avaliam que a imagem ambiental do Brasil no exterior terá um peso relevante no embate interno do governo. Tá entendendo, né? A pressão internacional sobre as questões verdes, fala mais alto. Mas guarde isso daí. Um ponto que eu tô batendo na tecla, que o Dilma, Oriente, Rússia, só retórica. O alinhamento do Lula é com Biden, é com Klaus, é com Soros, é com Malok, é com Fórum Econômico, com Davos, com a União Europeia, com a SG, agenda woke. A Gazeta do Povo fez uma análise sobre o ocorrido, né, sobre essa agenda internacional do Dilma, e a Folha de São Paulo conversou com um cara chamado Davidson Belém Lopes. Ele postou a parte da entrevista, dessa análise que ele conversou. Ele fala o seguinte, ó, pitacos do analista Lopes sobre política externa para a Gazeta do Povo. Quero só ler um pedaço, ó, abre aspas. Nessa diplomacia meio pendular do Brasil entre Rússia e Ucrânia, os movimentos mais recentes foram numa direção do Ocidente. Sabe quem é o Davidson? O Davidson, além de professor de política internacional da UFMG, ele foi bolsista pelo Departamento de Estado americano. Ele dá marca ali, ó, Departamento de Estado. Então, assim, quando alguém fala que o Dilma tá fechado com a Rússia e o Foro de São Paulo, respira um pouco, bota a bola no chão e olha o que está acontecendo. Quais foram os acordos que o Dilma fez que estão acontecendo no Brasil em relações comuns? Foi o que ele fez?
Até agora não vi muita coisa. Mas em relação a isso aqui, olha a regulamentação do mercado de carbono. Olha a Petrobras, né? Tomando 1-0 do Ibama. Tá bem claro. Essa agenda é você tá vendo no noticiário. E Rússia e os Orientes, tá fazendo o quê? Não vi nada ainda. Sobre o G7, para falar rápido, pra gente voltar na notícia ali da Folha de São Paulo, o Globo soltou essa nota falando o seguinte: por que o G7 convidou líderes fora do grupo, incluindo Dilma, para a cúpula no Japão? Por quê? O Brasil não faz parte do G7. Aí fala o seguinte: dos 15 chefes de Estado e governo que desembarcaram em Hiroshima, só aqueles que representam os países do grupo do G7 tiveram lugar na foto de família desta sexta. Mas, para entender os interesses que pautam a reunião, é necessário olhar para os outros países convidados. A presença de Brasil, Índia, Indonésia, por exemplo, evidenciam um sul global, que não é o sul do Equador, né? É o sul global, os países meio que em desenvolvimento, cada vez mais disputado e influente em um cenário de mudanças geopolíticas. Que mudança é essa? O domínio ocidental, né? Basicamente um mundo que estava se caminhando para um governo mundial, né? Um globalismo, está vendo que agora vem alguns blocos, alguns países vêm se insurgindo e falou: opa, peraí, nós também queremos mandar, que seja pelo menos mandar internamente, né? E garantir a nossa soberania, que é o que o pessoal vai discutir na criação de um mundo multipolar. Mas entre a discussão e a teoria de um mundo multipolar, onde cada país, né? Eu mando, na minha região eu mando, e o resultado final acho que pode ser um pouco diferente, né? Porque os países mais fortes também, quem sabe, vão querer se impor ao longo do tempo. Mas vamos lá. Tóquio convidou para a reunião Brasil, Índia, Coreia do Sul, Indonésia, Comores, entendeu o que é isso? O país na presidência rotativa da União Africana, Austrália, Vietnã, Ilhas Cook, atualmente à frente do Fórum das Ilhas do Pacífico, são todos países estratégicos no que diz respeito aos dois assuntos que devem pautar a cúpula: conflito na Europa e ascensão dos comunas. Entre os convidados, o Vietnã é um país próximo da Rússia desde a época fria, né? Época fria. Aí fala o seguinte: ao lado do Oriente, o Vietnã aumentou o volume de petróleo comprado do Kremlin, afirmando que não pode se dar o luxo de pagar mais caro pelo combustível. Parabéns! Você, enquanto brasileiro, se a Rússia chegasse e falar: vou vender gasolina a R$2. Não vou comprar essa gasolina do mal. Não vou comprar essa gasolina, que essa gasolina é do mal. Tá lá no posto de gasolina, né? Da tua cidade. Ó, essa gasolina de R$2, perfeita. É porque vem lá do Kremlin. Não vou comprar, não. Enquanto seria um consumidor consciente. É fazer isso. Os países estão aí, com o bolso cheio de dinheiro, com poder de compra absurdo, que são esses países ricos, Estados Unidos principalmente. E aí eles querem que os pobres, que estão tentando, né, não precisar vender o almoço para pagar a janta, arquem com o custo de suas decisões. É brincadeira isso? Então, assim, olha o que está acontecendo. Olha porque o Dilma foi lá. Porque o Dilma foi convidado, gente. Olha o que está acontecendo. E o Dilma nem sentou na cadeira, ele foi lá para receber a ordem. Vamos voltar aqui para a entrevista da Folha de São Paulo. As demonstrações de alinhamento do discurso de Lula com a agenda da Marina. Lula está alinhado. Também animam o entorno ambientalista do governo. No entanto, vai caber ele arbitrar o impasse que tem ganhado a abrangência política. Eu quero ver se o Lula vai ficar do lado do Ibama. Eu vou ficar triste. Integrantes do governo temem que o caso arranha a visibilidade internacional do governo, que tem se apresentado como alinhado às preocupações com as mudanças politicamente. Essa é uma forma de se contrapor a Bolsonaro. Saudade, viu, Jair? Que saudade. Se tivesse Bolsonaro, não estaremos vivendo nada disso. O temor é ainda de que a repercussão de eventual autorização para a Petrobras no episódio possa afastar investimentos estrangeiros no país. É sério. Vocês estão querendo me convencer que o dinheiro que pode ser gerado com isso não compensa, né, os investidores. Pessoal,
Como é que a Folha de São Paulo tem coragem de escrever isso, né? Ah, isso é porque é uma matéria em parceria com o pessoal do site. Vocês acham que, sã consciência, algum investidor vai deixar de colocar dinheiro no Brasil porque a Petrobras está perfurando uma região onde outros países, como a própria Holanda e países da União Europeia, que querem botar, né, regrinha no Brasil, estão perfurando? Na região da Guiana, do Suriname. Isso aqui é propaganda política, né? Disfarçada de matéria na imprensa. Porque foi apoio da Open Society. A Folha ainda termina falando o seguinte: 2 dias antes da decisão do IBAMA, 2 dias antes, e talvez o Malok veio para o Brasil para esse evento. A ministra participou do seminário Desafios do Governo Lula para Ambiente e Clima, realizado pela Folha, com apoio da Open Society, em que relembrou o episódio de Belo Monte. Será que o Malok veio para o Brasil para esse evento? Gente, não tem como isso aqui tudo ser coincidência. Minha única certeza, se fosse Bolsonaro, não tava desse jeito. Mas de jeito nenhum. Aí, sobre questão econômica, né? Vamos perder dinheiro, os investidores. O governo estima a capacidade de produção de petróleo na foz do Amazonas com volume semelhante ao pré-sal. O pré-sal, dizem que são 12 bilhões de barris. Essa região tem 10. E não para por aí. Segundo o Vinícius Nunes, que escreve lá na Conta do Noblar, IBAMA pode barrar mais 21 áreas de petróleo na costa brasileira. Dá para vocês? A negativa para a exploração de petróleo na região deve impactar as expectativas de lucro dos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte. Pouca coisa. Mas não. É só Amapá, vamos deixar de lado. E a situação é tão complicada que você vê. O governo do Amapá tá botando a mão na cabeça falando: meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Davi Alcolumbre tá contra o IBAMA. O Randolfo Rodrigues está contra o IBAMA. O Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, está contra o IBAMA. E você vê que a coisa ainda não está indo, está resistindo. A sociedade civil, com o apoio dos zongueiros, está salvando a Amazônia. Aí a nota do Vinícius Nunes fala o seguinte: a negativa para... Eu falei, né? Isso porque o IBAMA entende que a área é muito sensível e pode impactar tanto a vida marinha como a fauna, a flora, a vida indígena do continente. Há perfurações na foz da Amazônia desde a década de 70. Desde a década de 70 já tem exploração lá. Mas essa não pode, porque o Soros não quer. Mas, dessa vez, o IBAMA afirmou que a Petrobras não apresentou garantias de que a fauna local será preservada em caso de acidentes. Ô, gente, vocês querem me convencer que de 1970 para 2023, 53 anos, a tecnologia não melhorou, o que normalmente, né, eu posso inferir de forma lógica que o nível de segurança também aumentou, ou seja, tem uma mitigação do risco de acidentes. Então, 1970 podia, agora não pode mais, porque agora a Petrobras nos explicou, pelo amor de Deus. Mas é importante destacar que a foz do Rio Amazonas está a 500 quilômetros de distância da área de exploração. Dói, viu? Esse é o Brasil do Dilma. Esse é o Brasil do Dilma. E aí, graças a Deus, eu tô torcendo pro Alexandre Silveira. Porque eu não tenho como ficar contra o Brasil. Tô igual a Bolsonaro. Eu não vou torcer contra. Ministro pede que Petrobras mantenha sondas no Amazonas, apesar de IBAMA. Ele falou que vai atrás, que vai recorrer, que vai na justiça, vai fazer, vai acontecer. E tem que fazer mesmo. O Brasil não pode ser refém. Então apresenta. Vai apresentar e vamos resolver. O IBAMA também tem que deixar bem claro o que é que ele precisa para resolver. E aí, no meio de tudo isso daí, hoje de manhã, sua entrevista do João Santana, marqueteiro, conhece muito bem o PT, né? Confusão para mais de 1.000 já teve envolvido. E ele falou uma coisa, pai, não tem como ser coincidência. Estamos na vanguarda. Essa é a única certeza. Podemos estar alguns dias na frente que seja, né? Eu não sou Olavo de Carvalho, está 30 anos na frente. Mas estamos aí uma semana à frente. Talvez uns 5 dias. O melhor que a esquerda faz por Lula é criticá-lo, diz João Santana. Fala, rapaz, em alguns momentos tem que ter algum tipo de crítica. Não dá para ser cego como tá. A direita tá criticando. A direita estava chamando a atenção do Tarcísio. Olha como é diferente.
Olha como estamos em patamares diferentes. A direita está preocupada com o Brasil e dá o puxão de orelha quando necessário. Olha essa pergunta. Como avalia a comunicação do governo? Como você avalia a comunicação do governo Lula? Fala-se muito que o governo tem problema de comunicação, mas acho que, na verdade, a comunicação sofre problemas de governo. Raramente, um governo com um projeto de nação concreto e um plano de ação claro tem problema de comunicação. Deve ter uns 5 dias que eu falei, precisamos começar a discutir de forma séria um projeto de nação. O Lula não tem. A gente vai ter. A população vai olhar para o debate público, a população que não acompanha a política, mas está sentindo o peso no seu bolso e fala, cara, o que é que está acontecendo? Eu quero solução. Ela naturalmente vai buscar o outro lado, porque esse lado está fracassado. E quando ela olhar para o outro lado, ela fala, rapaz, o outro lado está discutindo um projeto de nação, todo lado certo. 22 e confirma. Vamos, Jair. Estou com você, capitão. Não estamos 30 anos na frente, mas estamos 5 anos. Perceba como os assuntos que começamos a tratar desde o início do ano, mundo multipolar, regulação do mercado de carbono, recentemente, projeto de nação, os movimentos internacionais. Olha como tudo está avançando e está começando a aparecer no noticiário. 2020, mal saiu a notícia sobre SG. Começou ali a falar no final do ano. 2020 a gente começou a bater na tecla com vontade. Olha como está agora o assunto. Nas entrevistas da Rede Globo. Virou mainstream. E sobre a Rede Globo, e sobre problemas de comunicação que o governo vem enfrentando, falei que não sabia se dá tempo de comentar sobre fake news. Hoje, graças a Deus, não fez nenhuma promessa que eu não vou cumprir. O Dilma ainda pode contar com o apoio de sua maior aliada. Gente do céu, ontem a Globo News começou cedo. 8 horas da manhã, já estava com a Tabata Amaral. Olha isso daqui. A gente sabe que toda CPI, ela corre o risco de descambar para ser um circo, colocando um português bem claro, de descambar para mais uma guerra de torcidas, em que se apresentam diferentes versões e a gente não sai muito do lugar. É claro que nem toda CPI termina desse jeito. A CPI que nós tivemos na época da Covid no Senado foi extremamente importante para que a gente entendesse, por exemplo, os crimes que estavam sendo cometidos. Mas quando a gente fala dessa CPI do MST, a forma como ela foi proposta, os membros que estão ali, infelizmente, eu olho para ela e eu tenho muito receio de que ela seja mais uma guerra de torcida, de que ela seja mais um circo armado, que vai tirar a nossa atenção enquanto parlamentares do arcabouço fiscal, da reforma tributária, de propostas para ensino técnico, só para citar alguns exemplos. E aí um comentário que eu acho importante ser feito, acredito eu, e por isso que reforcei que fala que enquanto parlamentar, que é sim muito importante que o governo haja para coibir qualquer crime que aconteça, mas também é muito importante que a gente não reduza um movimento tão importante como o MST, que prega a reforma agrária, que fala da importância da agricultura familiar, a casos isolados que vem acontecendo. Casos isolados, gente. CPI boa só contra Bolsonaro. E você vê, é uma falazinha, calma, educadinha, polida. Pra passar um paninho no indefensável. Mas eu falei pra vocês, a Globo News ontem, Tabata Amaral, 8 da manhã. 2 da tarde, olha quem tava, olha o trambolho, Boulos. O Boulos diz que a CPI do MST sequer deveria existir. Eu não vou nem continuar. O próprio Boulos, meu Deus, Trambolho ainda falou, eu não sei o que o Salles tem orgulho da vida pregressa dele, fazendo aliança com traficante de madeira e desmatando a Amazônia. Eu tenho da minha, ajudando as pessoas a terem moradia. Tá com medo, né, Boulos? Ter chamado que é CPI das invasões de propriedade. Então o MTST pode entrar na roda. Só que a Globo parou aí? Não. Olha lá. Chamou o João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST. Não é verdade que houve crescimento de ocupações? Houve já no início do governo Lula uma tentativa de criminalizar... Não. O governo Bolsonaro tem o que? Umas 4. Esse ano tem umas 60. Mas não houve não. Mentindo com o apoio da Globo.
Aí tu acha que parou aí? Não. Não. O Globo ainda levou o Stedley. Num único dia. Tá de brincadeira comigo, pô. Mário Sérgio Conte entrevista João Pedro Stedley no Diálogos. Tu precisa ver a descrição que o cara faz da MST. Tu fala, rapaz, meu Deus do céu. Como é que a gente não coloca o MST pra tomar conta do Brasil? Vamos desfazer o governo, né? Vamos desfazer os três poderes, vamos colocar o MST pra resolver tudo. Assim, mas meu Deus do céu. São gênios. É um absurdo. Aí parou aqui, né? Bom, na Globo News, sim. Mas na Globo, não. Hoje de manhã, 4h30 da manhã, a Globo nos presenteia com a entrevista com a Sâmia Bonfim. Bolsonaristas do agro querem desgastar o governo. A narrativa está unida de a CPI da MST é uma CPI que é inválida. É uma CPI que os bolsonaristas querem atacar o Lula. O discurso está unido. Se o Lula tem problema de comunicação, a Globo está em campo para ajudar. Isso aqui é uma concessão pública. Aqui não, né? Que o Globo é o jornal deles. Mas a Globo News, rapaz, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco alguém vai pedir a CPI da Globo. Ou então convidar a turma a participar da CPI da MST, né? Já que eles estão com tanta vontade. Aí você vê, a turma do UOL fala, ó, o governo Dilma escala mega equipe para lidar com a MST e minimizar a CPI. A gente tá batendo nessa tecla. Aí fala, né, quer evitar o desgaste, principalmente na imagem do Dilma, que ele pode sofrer. Para acalmar o MST, o governo também tem argumentado que o principal alvo será o Lula, não o movimento. O governo parece estar mais preocupado com o MST do que o Lula. É inacreditável as coisas que estão acontecendo. Aí para uma CPI, que é só mostrar como o MST, né, é um baita movimento social e que vai desmoralizar a direita, a Gleisi Hoffmann me parece um pouco preocupada. Ela fala assim, ó, tenente-coronel que vai presidir CPI do MST já dá sentença e diz que o movimento não é social e sim criminoso? Pode isso? Que justiça vamos fazer com essa gente que já tá premeditada? É a desmoralização total da Câmara, pois vocês vão conhecer a importância do MST como produtor agroecológico, além do trabalho solidário de inclusão social que fazem. E aí, sobre outra CPI, essa daqui ainda vou ficar de olho. Não quero bater o martelo, para mim tudo ainda está muito nebuloso. CPI do dia 8, tá marcada. O governo teve que indicar os nomes, porque obteve maioria, então não deu para segurar. CPI vai começar dia 25, a priori. E o Globo comenta o seguinte, o governo destrava membros e Renan Calheiros fica de fora. E essa parte chama minha atenção. Renan Calheiros não vai participar. O MDB ainda não escolheu o substituto. E o Renan disse a aliados que não tem interesse de participar dessa CPMI. E olha que o Renan queria, ele era o nome que estava batendo na tela. Tem que ter CPI, tem que ter CPI, tem que ter CPI. Ele ficou enchendo o saco, falando, não esquece isso, não. Tem que ter CPI. Para o Renan Calheiros não querer, ainda fala assim, ó, ele disse que o governo não tem uma estratégia montada para atuar na comissão. Eu acho que o Renan Calheiros, na visão dele, tá olhando, isso daí tem que ser uma, meu Deus, né, sangue para tudo que é lado. Vai ser desgaste, mas para todos os lados. Eu acho que a CPI vai ser um desgaste para ambos os lados. Vamos observar e ver o que pode acontecer nos próximos dias. Mas amanhã, comento com você uma matéria bem interessante, seu aí que fala sobre fake news e alguns perfis estranhos nas redes sociais, falar sobre a Haddad e algumas outras coisas da economia. Mas eu fico por aqui, mandarei o vídeo de Bolsonaro e o vídeo da Tabata Amaral, né, para vocês passarem raiva lá no Telegram, link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode estar mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon, tem um Atlas brasileiro que eu não fico de... Eu sou um péssimo vendedor, né? Minha mãe fala isso, tia do Zap, meu colega também tá aí, sempre fala, tem que divulgar mais, falar... Eu parto para supor que a maioria de vocês já sabem, né? Então, mas acontece alguma notícia aqui, eu falei, pô, isso aqui tá no Atlas, eu sempre falo, mas tá aqui também, kimpowin.com, quem não assinou, quiser assinar, tá lá toda a história do que aconteceu já desses 3 primeiros meses, e do 4º mês de abril, já estamos fazendo todo aquele compiladinho. O mês de março foram mais de 1000 notícias, vídeos e documentos e posts nas redes sociais, né? Todo interativo, você clica, e você vai ter acesso à notícia na íntegra, o vídeo na íntegra, o documento na íntegra, a postagem na rede social na íntegra, para você ver realmente o que aconteceu no Brasil. Tudo dividido por tema, subtema, lindo, bonito e cheiroso. Lembra de compartilhar esse vídeo, né? E eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!